Olá, pessoal, eu sou a professora Ivana da Cruz e nós estamos aqui agora para continuar a unidade 1 da disciplina de Fundamentos de Gerontologia, que nós vamos falar mais especificamente hoje sobre envelhecimento populacional brasileiro, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha aula para a gente já iniciar a falar sobre o tema. Vamos lá, certo? Aqui está a minha aula. E vamos lá, vamos lembrar que depois eu vou deixar textos para vocês e eu vou deixar esse PDF aqui à disposição para vocês com as anotações. Essa história de eu estar fazendo as anotações é bem bacana, porque eu consigo copiar e colar de outros artigos, segmentos que destacam o tema, só que isso dá bastante trabalho e me ocupa bem mais tempo do que eu simplesmente gravar essa aula ou mesmo dar a aula de forma síncrona. Então, vocês têm que ter um pouquinho de paciência para que eu consiga disponibilizar esse material com vocês com maior qualidade, certo? Dito isso, vamos lá. Como eu comentei na aula passada, o mundo todo está sendo submetido a um processo, a um fenômeno demográfico que a gente conhece como envelhecimento populacional, certo? O envelhecimento populacional, ele é decorrência de um fenômeno que nós também conhecemos como transição demográfica. Acontece que essa transição demográfica, ela também vai estar associada ao que se chama de transição epidemiológica e transição nutricional, que eu vou comentar um pouco mais na medida que a gente for expondo o contexto do envelhecimento populacional do Brasil, certo? Então, tá. Espera aí que eu vou ajeitar um negócio aqui no meu slide, porque eu tenho pavor que fique mal, mesmo que a gente não vá agora mais usar ele, tá? Bom, vamos lembrar, então, um pouco sobre o que seria essa dinâmica do envelhecimento populacional e demográfico. Quando eu pego uma população aqui, ó, como vocês estão observando, deixa eu pegar aqui o meu spotlight, tá? A gente tem uma população e ela vai, o crescimento dessa população, o tamanho dessa população vai ser regulado pelo quê? Pela quantidade de pessoas que nascem, pessoas que morrem e pessoas que migram, ou entram ou saem dessa população, certo? Na medida que vai baixando a taxa de fecundidade, ou seja, vai nascendo menos criança e também vai morrendo menos criança, porque as condições nutricionais, as condições tecnológicas, as condições socioeconômicas e culturais vão melhorando, vão sendo aprimoradas, os programas de promoção de saúde e tudo mais, também vai morrendo menos criança e também vai morrendo menos adultos. Por que nós falamos aqui na mortalidade infantil? Eu queria destacar porque a criança é extremamente frágil, que nem o idoso, então ela tem mais capacidade de ser, digamos assim, atingida aí por infecções, ou por acidentes, ou por problemas que levem à sua morte, enquanto que um indivíduo adulto está no seu auge, no máximo da sua capacidade funcional, de energia, de conseguir sobreviver. Então, geralmente, as taxas de mortalidade infantil são bem mais altas que as taxas de mortalidade do adulto. Aí, depois, quando a pessoa vai ficando velha, vai aumentando, então, a maior risco de chance de morrer. Então, na medida que vai sobrando mais crianças, com o passar do tempo, sobra mais adultos, até que vai sobrar mais idosos, né? Bom, com isso, eu aumento a expectativa de vida da população. Bem, essa mudança na transição demográfica, ela é relativamente não, ela é lenta, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, o envelhecimento populacional do mundo como um todo, o número de idosos, ó, na população mundial, ele está aumentando de 1990 até 2100, vai aumentar muito, mas não é uma coisa assim, uma geração só e bum, já tem um monte de gente, né? Bom, então, olha, pessoal, é o seguinte, eu estou aqui gravando, se eu estivesse na universidade, acontecer a mesma coisa, muito barulho, só que lá seriam outros tipos de barulho aqui também, às vezes é carro que passa, galinha que cacareja,
cachorro que late e por aí vai, tá? Então, não dei muita bola para essa nossa trilha sonora que acompanha essa aula, certo? Bom, vamos voltar aqui. Então, a população absoluta e relativa dos idosos no mundo todo, ela está aumentando. Olhem aqui, ó. Por exemplo, se a gente pegar a expectativa de vida da Inglaterra, vou usar a Inglaterra como exemplo, lá em 1840, a expectativa de vida girava em torno de 40, 42 anos. E agora, aqui, ó, em 1940, 100 anos depois, já tinha aumentado mais que 50%, girava em torno de 60 e 65 anos. Então, a transição demográfica, ela costuma ser muito lenta. Veja que demorou 100 anos aqui para aumentar aí em 20 anos a expectativa de vida lá da Inglaterra, tomando a Inglaterra como um dos países, então, de referência. E agora, em 2020, por exemplo, essa mesma população já tem uma expectativa de vida de mais que 80 anos, 78, 80 anos de idade. Também demorou quase mais 80 anos aí para ela novamente subir 50%. Então, como ela foi lenta, né, na Inglaterra, isso também aconteceu na maior parte dos países europeus, França, Espanha, até mesmo nos Estados Unidos, no Japão, essas populações que estão sofrendo essa transição demográfica, elas vêm sofrendo uma transição demográfica lenta que permite o quê? Que, na medida que vai aumentando os idosos nessa população, essa população vá conseguindo se adaptar, né? Então, por exemplo, quando tu chega lá na Europa, a maior parte de todas as estruturas urbanas e tudo, ela está preparada para atender essas populações mais velhas. Bem, mas será que isso foi o que aconteceu aqui no Brasil, hein? Como é que será que aconteceu isso aqui, né? Então, vamos lá. Quando a gente pega e vai analisar primeiro a evolução do crescimento da população brasileira, olhem só, se nós pegarmos o primeiro censo que teve em 1872 e depois os outros censos e outras estimativas populacionais ao longo do tempo, olhem como nós crescemos. Nós saímos lá em 1872 de 9 milhões, em 1970, que seria mais ou menos 100 anos depois, nós já tínhamos 10 vezes mais pessoas nesse país, né? E assim sucessivamente. Bem, um crescimento muito grande, né? E aí, como será que aconteceu? Então, está acontecendo essa história do nosso contexto, do nosso perfil demográfico. Olhem aqui, ó. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, eu vou salientar em azul claro a proporção de pessoas entre 0 e 14 anos, em rosinha de 15 a 64 e amarelinho de 65 ou mais. E depois a razão de dependência, que eu não vou falar agora, vou falar mais no final da aula, tá? Então, vamos lá. Olhem só. Quando a gente vai observar ao longo da nossa história, o que a gente observa aqui em relação às pessoas de 0 a 14 anos de idade? Elas representavam cerca de 40% da população até 1970 e depois começou a declinar a proporção desses indivíduos, né? Hoje, ó, elas são menos que 30%, aqui praticamente 20%. Tá? Bom, vamos ver agora o que aconteceu com aquela população adulta. A população adulta, por outro lado, ó, começou a crescer, né? Então, entre 1900 e 1970, ela era, olha, um pouquinho maior só do que as crianças, certo? Olha só, tá? Mas, a partir de 1970 a 2020, essa população começou a crescer em termos proporcionais, certo? E está se mantendo aqui um pouco estável, uma leve queda. Bem, agora olhe. Em compensação, a população acima de 65 anos de idade
praticamente não cresceu nada nesses primeiros 70 anos aqui, de 1900 a 1970, mas depois ela começou a aumentar muito rapidamente. Por quê? Olhem que em 2020 ela já representa, esse gráfico aqui é um pouco mais antigo, hoje a gente já sabe que ela representa cerca, não, é que é 65 anos, né? Não é 60. Se fosse 60, seriam mais ou menos uns 13% da população, hoje nós somos mais ou menos uns 9% acima dos 65 anos, tá? Então, o que isso significa? Se vocês compararem com aquele gráfico lá da Inglaterra, que a nossa transição demográfica, a nossa taxa de envelhecimento populacional está sendo extremamente acelerada, muito acelerada. E aí, como nós estamos mudando muito rapidamente de um país cheio de crianças, cheio de adultos jovens, para um país com adulto e mais idosos, e o tempo foi curto, isso tem um impacto enorme sociodemográfico e cultural, até mesmo porque as próprias pessoas não se dão conta disso, né? Até a década de 70, todo mundo falava que esse aqui é o bebê, o Brasil era o país do futuro, é o país que vai para frente, era um país jovem, né? Ele era um jovem, mas hoje já não é mais, porque a nossa transição demográfica aí impõe grandes desafios, certo? Então, o que é bom para um lado, às vezes muito rápido, né? Pode acabar levando a situações bastante desafiadoras para a gente poder gerenciar, certo? Aqui também é uma coisa interessante, que é a taxa de dependência, a taxa de dependência, ela significa assim, ó, a proporção de indivíduos que vão depender daquela parte da população que está produtiva. Então, crianças dependem de adultos que vão ter que produzir riqueza para esse país para poder sustentar essas crianças. Bem, e idosos também, porque depois que eles se aposentam, também eles passam a depender fortemente dessa carga produtiva aí dos adultos. Então, olhem só. Então, a razão de dependência até a década de 70 era super alta, porque tinha muito criança. Aí depois baixou, mas agora está levantando de novo. Por quê? Porque está começando a aumentar um monte o número de idosos, tá? Então, isso aí, pessoal, em termos demográficos e para a gerontologia, é de fundamental importância vocês entenderem, porque ele está dentro, às vezes, da cabeça das pessoas, sabe? E aí, muitas vezes, as pessoas querem pensar que o idoso tem que ser descartado, porque ele é um peso, enquanto que naquelas sociedades, que nem eu mostrei para vocês da Inglaterra, que houve tempo para fazer a transição demográfica, o idoso está super inserido e ele tem muito suporte social do próprio Estado, né? E aqui no Brasil a coisa não funciona bem assim. Bom, enfim, quando então a gente vai falar de velocidade de envelhecimento, esse aí é um desafio que é óbvio que não é só do Brasil, mas como vocês podem observar aqui, ó, nesse gráfico eu mostro para vocês a taxa de transição demográfica e de envelhecimento de vários países, com destaque ao Brasil. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tinha falado para vocês da Inglaterra, que faz parte do Reino Unido, mas ela não é ainda, digamos, o país que teve uma taxa tão lenta de envelhecimento. Olha que é a França. Demorou de 1865 a 1980 para a população idosa ser mais que 15% da população, que é o que a gente considera como uma população envelhecida, quando tem 15% de idosos a mais em relação aos outros grupos etários, né? Aí depois vem a Suécia, assim, e aí vai ainda, ó, o Brasil, ó. Basicamente, se espera que ele vai conseguir chegar nessa taxa de envelhecimento populacional similar aos países desenvolvidos, ou seja, com 14 ou mais por cento, 15%, né, de idosos acima de 65 anos, estima-se que ele só vai chegar em 2037, mas começou em 2017. Só em 2017 que ele tinha 7% da população acima de 65 anos. Não sei se vocês entendem. Então,
curtíssimo o nosso espaço de tempo aí para a gente poder se adaptar às necessidades de uma população efetivamente mais idosa, certo? E comparado, por exemplo, com a França, a velocidade de envelhecimento da nossa população é 6 vezes, foi 6 vezes, está sendo 6 vezes mais rápido. Conclusão, então, desse primeiro tópico da nossa aula. A transição demográfica é lenta, em muitos países desenvolvidos essa transição ela permitiu, então, adaptações sociais, e no Brasil ela é extremamente rápida, o que impõe enormes desafios para a sociedade de hoje. Bom, então, aqui ó, eu mostro para vocês também que a percentagem agora de idosos acima de 60 anos, isso aqui é da Organização Mundial da Saúde, ela está mudando, né, no mundo, ela vai mudando em 2020, ó, mas a nossa percentagem ela vai ficar aí em torno de 10% a 30% até 2050, mas que é bastante alta, tá, pessoal? Então, a gente realmente tem um desafio muito grande aí para organizar rapidamente aqui a nossa casa para atender as populações mais idosas. Bom, então, quando eu pego aqui, ó, pessoal, agora, e vou analisar a população absoluta e relativa dos idosos de 60 anos, ou 65 anos, 80 anos no Brasil, deem uma olhada nesse gráfico aqui, ó, tá? Ó. Então, aqui, ó, 1950, e aí vai, ó aqui, ó, em vermelho, é o percentual de 65 anos ou mais, né? Essa linha em azul claro seria de 60 anos, e essa linha cinza de 80 anos. Então, como vocês podem observar, mais ou menos lá em 2015, por aí, nós já éramos 13,5% da população acima de 60 anos, certo? E nessa época, menos que 5% tinha 80 anos ou mais. Mas essa situação vai mudar, né? A gente imagina que nos próximos 80 anos, 15% da população está aqui, ó, vai ter acima de 80 anos, né? E a gente imagina também que cerca de 35% da nossa população vai ter acima de 65 anos. E aí a gente imagina que... Por que eu estou falando imaginar? Porque isso é estimativa, pode acontecer alguma coisa que mude, né? Mas então, a gente estima que 40% da população vai estar acima de 60 anos se nós continuarmos com esse perfil aí demográfico. Vamos fazer o quê? Matar os idosos? Não, não vamos matar o idoso, né? A gente vai ter que ter aí algumas políticas públicas de estímulo também à natalidade e também melhorias que aumentem, então, a produtividade das pessoas mais idosas, sem que isso seja... sem que se impute com isso uma pena. As pessoas que trabalharam agora, elas já contribuíram e agora elas, de repente, têm que conviver com uma aposentadoria super baixa, um monte de coisa. Não adianta dizer para ela que a população envelheceu, é por isso também que tem toda essa discussão e tentaram fazer essa reforma previdenciária que eu achei que ela foi extremamente atropelada e com vários problemas, mas, enfim, alguma coisa, pelo menos, acabou sendo feita já pensando lá no futuro. Bom, então, além, pessoal, da questão, então, moral da história, novamente, como nós vamos para a segunda síntese, né? Como a nossa população está envelhecendo muito rapidamente, a gente estima que nos próximos 80 anos, ou seja, em 2100, 40% da população tenha 60 anos ou mais. Tá? Para a gente poder resolver esse desafio, nós temos que fazer e estabelecer políticas públicas que garantam que essas pessoas cheguem com maior saúde possível, com a melhor qualidade de vida possível e mais produtivas e independentes possível. Tá? Bom, agora nós vamos falar numa segunda questão muito relevante aqui, tá? Que se chama feminização do envelhecimento. O que é isso?
Quando a gente vai observar aqui, ó, pessoal, a expectativa de vida, né, a gente vai ter diferenças entre quanto vive um homem e quanto vive uma mulher, tá? Então, esse gráfico aqui eu apenas utilizei até 2010, mas persiste assim. O que, que a gente observa? Enquanto, por exemplo, em 2000, a expectativa de vida da população como um todo era 70 anos, né? E dos homens e das mulheres eram bem próximas, né? Não, desculpa, dos homens era 60 anos e das mulheres já era 74 anos, né? E aí, essa condição em que as mulheres, ó, elas vivem mais que os homens, a gente chama então de feminização do envelhecimento. Aqui também, nesse gráfico que eu mostro para vocês, eu estou acompanhando o percentual, né, de homens e mulheres e a expectativa de vida por várias idades ao longo do tempo de vida, e o que nós vamos observar? Na maior parte, ó, das vezes, as mulheres acabam tendo uma expectativa de vida maior. Tá? Então, realmente, o número de mulheres ele tende a ser mais alto a partir do momento em que se envelhece. Mas por que isso acontece? Será que isso acontece só aqui no Brasil? Será que isso só acontece na espécie humana? Não. A feminização do envelhecimento é um evento que acontece na grande maior parte dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, tá? E em outras espécies também. Então, nós temos muitos estudos e muitas evidências que, como a mulher, provavelmente, ela tem uma aptidão fisiológica muito maior do que os homens para aguentar dor, para aguentar infecções e uma série de coisas. Por quê? Porque senão ela morreria na hora de um parto, né? A maior parte morreria. É muito provável que essa poupança fisiológica associada, então, aos hormônios femininos façam com que ela tenha mais chance de sobrevivência. Por exemplo, em decorrência dos hormônios femininos, do estrogênio, que a mulher vai produzir até o momento da sua menopausa, que há uma proteção da mulher contra o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, principalmente infarto, principalmente AVC, não é? Derrame. Depois que ela entra na menopausa, como baixa o estrogênio, esse fator protetor acaba diluindo, acaba diminuindo. Mas mesmo assim, ela vai ter dentro do padrão fisiológico dela melhores condições de sobreviver mais que os homens. Se vocês quiserem ler a esse respeito, tem excelentes artigos, e eu, nessa aula aqui, nas anotações, eu deixo para vocês aí um deles que eu sugiro, tá? Então, tópico 4 aqui, qual é a nossa síntese? Com o envelhecimento populacional, a proporção de mulheres aumenta. Mas às vezes as pessoas também têm a percepção que não é que aumente, é porque nasce mais mulher, nasce mais homem, né? Proporcionalmente nasce mais homens do que mulheres no mundo. Só que geralmente lá por 13, 14 anos, quando os homens têm um pico de testosterona muito grande, eles acabam se expondo mais a acidentes, né? E eles são muito mais suscetíveis a infecções. Então, o que acontece é que dá aquela mortandade. Todo mundo aqui deve ter algum amigo que conheceu com 15, 16, 17 anos, que morreu de algum acidente, morreu numa briga, morreu de alguma infecção. Tá? Eu, pelo menos, tenho vários exemplos na minha vida. E eles morreram muito cedo. Aí isso faz com que, mais ou menos na adolescência e na fase adulta, exista um homem, se eu pegar todo mundo, tá? Eu não vou estar falando de especificidades regionais,
eu vou pegar todo mundo, aí eu vou ver o quê? Eu vou ver que está meio a meio aí, tá? Homem e mulher. Mas depois de 60 anos de idade, vai indo, bum, troca, tá? Eu vou ter 2 mulheres para cada homem, tá? Em termos de sobrevida, certo? E explicado isso, vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Então, ó, aqui, ó, eu também... Opa, essa aula aqui... Assim, aqui eu mostro para vocês um mapa de uma pesquisa que comparou, então, as expectativas de vida de ambos os sexos em mais de 195 países, né? E no caso do Brasil, a gente tem em torno de 3 a 4 anos de diferenças, que as mulheres vivem mais do que os homens, tá? Mas tem outros lugares, inclusive, que essas diferenças são bem mais aguçadas. Bom, então, pessoal, agora que eu falei para vocês sobre como é que está o nosso perfil populacional do Brasil, que a gente está envelhecendo rápido, está aumentando a quantidade de idosos, principalmente idosas mulheres, agora já está mudando. Por exemplo, assim, ó, eu sou uma idosa, porque eu estou com 60 anos, então no Brasil eu sou uma idosa, e eu ainda trabalho, né? A minha expectativa é que eu possa me aposentar daqui a 2 anos, só se for proporcional, senão eu vou ter que trabalhar até os 66 anos, né? Eu tenho uma doença autoimune, mas ela está controlada, eu sou produtiva. Mas tem que lembrar que a maior parte das mulheres, principalmente há 10, 20 anos atrás, elas eram do lar, elas não tinham muito estudo, elas não tinham, principalmente, uma boa renda. Então, nós tínhamos, e ainda temos hoje, muitas idosas com 70, 80 anos, que vivem em condições paupérrimas e bem complicadas. Por quê? Porque elas acabaram sobrevivendo também e não tinham aí um suporte social muito grande, tá? Bom, mas aí, por falar nisso, nós vamos ter que, então, falar, já que nós estamos falando nessa questão que vai sobrando idoso e tal e tudo, nós temos que falar sobre a questão do perfil epidemiológico, que a gente chama de transição epidemiológica. Um pesquisador, o Amram, em 1971, ele propôs que, se a gente fosse olhar de novo, né, toda a história do ser humano, nós também teríamos uma transição epidemiológica que representaria o quê? Modificações no percentual, na prevalência de doenças associadas justamente com o quê? Com essas proporções aí diferenciadas de ter mais criança ou mais idoso na população. Então, esse pesquisador, ele propôs que o mundo, que a nossa espécie, ela teria passado por 3 grandes estágios de transição epidemiológica. O primeiro estágio, ele chamou de fome e pestilências, que foi um estágio em que aconteceu da pré-história até a Idade Média, que o acesso aos alimentos era bastante difícil, então existia muita desnutrição, nós não tínhamos controle sanitário ainda, a gente não entendia como a maior parte das doenças parasitárias elas eram transmitidas, então a quantidade de doenças infecciosas que assolavam aí a humanidade era muito grande, como foi o caso da cólera, da peste bubônica e por aí vai, tá? Aí, nesse momento também, eu tinha uma alta taxa de natalidade, as pessoas casavam cedo e tinham lá 10, 12, 15, 20 filhos às vezes, mas a mortalidade por doenças infecto-contagiosas é que era tônica. Aí morria muito, aí também morria muita mulher de parto, então era aquilo, né? E aí, por conta disso, a população não crescia muito. E a expectativa de vida nessa época era de mais ou menos 20 anos. Tá? Ou seja, a gente esperava que mais ou menos com 20 anos, 50% de uma população que tivesse nascida já estaria morta. Ou seja, extremamente jovem. Tá? Bom, aí quando começa a renascença, o período da renascença, até o início da Revolução Industrial,
o Omran ele trata esse estágio como o estágio do declínio das pandemias. Eu sei que eu estou indo agora porque eu estou numa pandemia, mas já vou falar mais sobre isso. Mas foi o declínio das pandemias, tá? Então, a natalidade ainda era alta, mas começou a haver um declínio nas taxas de mortalidade. Por quê? Nesse momento, a gente começa a entender mais como é que vão acontecer as transmissões das doenças, a gente começa a ter maior controle de asepsia, a gente começa a ter maiores controles sanitários, enfim. E também com a Revolução Industrial, que ela inicia quando o ser humano desenvolve as máquinas a vapor, que eles aprendem que, usando a máquina a vapor, ele transforma a temperatura, alguma coisa, em energia que pode ser utilizada no trabalho para fazer vários tipos de máquina, né? A gente começa agora a aumentar a nossa produção, começa a aumentar o quê, então? As condições de vida e principalmente de suporte alimentar para melhorar o perfil nutricional dessas populações. Então, daí, claro, quando tu tem uma dieta um pouco melhor, já diminui a taxa de mortalidade, né? E aí também aumenta a expectativa de vida. Então, aqui, o declínio das pandemias ele é muito marcado, então, por um crescimento populacional. A população começa a crescer e a expectativa de vida, então, nesse período, ela era, em média, de 40 anos de idade. E aí, o Omran diz que o terceiro estágio seria o estágio das doenças degenerativas e causadas pelo ser humano. O que é isso? No momento em que aí a gente consegue desenvolver o controle da natalidade, através da disponibilização na população de uma grande quantidade de anticoncepcionais e tudo mais, começa a diminuir o número de indivíduos que nascem e, proporcionalmente, como nós temos agora melhores programas de promoção de saúde, temos uma dieta mais adequada, temos melhores condições de vida, vai baixar a taxa de mortalidade, né? E aí, o que vai acontecer com isso? Se na medida que vai acontecendo isso, vai sobrando mais adulto, vai sobrando mais idosos, vai aumentando o número de doenças crônicas não transmissíveis. E também vai aumentando o número de doenças aqui causadas pelo ser humano, no sentido de serem doenças associadas a atividades antropocêntricas, que aumentam as taxas de poluição e que acabam também aumentando, então, as doenças crônicas não transmissíveis, ou mesmo por alguns tipos de especificidades ocupacionais e de trabalho, certo? Mas o mais importante é que esse terceiro estágio ele vai marcar o quê? O declínio no crescimento populacional. Então, aqui tinha declínio porque morria todo mundo. Aqui nascia gente, morria menos, mas aí a população crescia. E aqui agora existe esse declínio, e aí a expectativa de vida nesse terceiro estágio é mais ou menos de 70 anos. Bom, posteriormente, em 1983, o Omran ele achou que, na realidade, nós teríamos ainda um quarto e quinto estágio, poderíamos ter um quarto e quinto estágio que não tinha sido pensado na década de 70, que seria o declínio das doenças cardiovasculares. Por que ele falou de doenças cardiovasculares? Por quê? A primeira causa de morte, principalmente associada aqui, ou seja, aquele tipo de morte que mais mata a população, seja homem ou mulher, são as doenças cardiovasculares. Mas, na medida que a gente foi desenvolvendo, foi entendendo como é que as doenças cardiovasculares funcionam e que fatores de riscos estavam associados, e a gente vai começando a manejar esses fatores de risco, a gente vai começando a manejar, a gerenciar melhor, a criar programas de promoção de saúde para diminuir, o que vai acontecendo? Vai diminuindo as doenças cardiovasculares. E vai aumentando o quê? Vai aumentando
a sobrevida dos idosos, que às vezes iam morrer com 60, 70 anos, agora começa a morrer com 90, morre de quê? Geralmente câncer, né? Mas aí câncer ou alguma outra coisa, atualmente, inclusive, o próprio CID está mudando para colocar dentro do CID a categoria velhice, morreu de velho. Às vezes as pessoas morrem de velho, está com 100 anos de idade, 90 e poucos anos, morre de velho. Mas, enfim. Aí, o que acontece, o que ele propôs nesse estágio? Que a taxa de natalidade estaria baixa, a taxa de mortalidade também estaria baixa, e das doenças cardiovasculares também. E aí, isso implicaria, então, no quê? Numa compressão de mortalidade, ou seja, nós diminuiríamos o tempo de aparecimento das doenças cardiovasculares que já aconteceria nos adultos, nos idosos, né? E aí, com isso, a gente alongaria a vida, a gente passaria de uma expectativa de vida de 70 anos, mais ou menos, para 80 anos, que é o que acontece nos países mais velhos do mundo hoje. O Japão, por exemplo, a expectativa de vida deles é acima de 80 anos e a população não morre mais de doença cardiovascular, morre de câncer, né? Bem, e aí, só que aí o Anhan falou o seguinte: pode também acontecer a emergência de novas doenças e o ressurgimento de doenças antigas que venham a afetar a população. Quando ele se dá conta disso, em 83, ele estava de olho no quê? No momento em que emergia no mundo uma nova doença que até então era desconhecida, que se chamava o quê? AIDS. E aí ele se deu conta que poderiam surgir novas doenças, virais, principalmente, porque a AIDS é causada por um vírus, que poderiam ter algum tipo de impacto na população. E também poderia, por uma questão de, às vezes, de baixo controle, aliviou ali a vigilância sanitária ou algum tipo de mutação, o ressurgimento de outras doenças, por exemplo, sarampo, tuberculose e tal e tudo. Mas, de fato, a emergência de novas doenças, principalmente de origem viral, ela pode ser uma grande verdade. Até porque nós estamos vivendo isso, né? Quem diria há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que nós íamos estar aqui de novo vivendo uma pandemia, e ainda mais por uma gripe, né? Quem é que dava bola para a gripe há 2 anos atrás? Eu estou gripado, né? É bom. Às vezes o pessoal fala que como que nós estamos gripados, a China, a Ásia não está. Mas lá, eles, como são populações muito grandes, eles já tinham culturalmente a ideia de que a pessoa que está gripada usa máscara. Eu fui 2 vezes para o Japão, eu trabalhei com pessoas japonesas todas as vidas. Quando elas tinham qualquer tipo de infecção viral, ficava em casa, 2 dias, 3, 2, usava máscara para não contaminar os outros, né? Então, isso já era da cultura deles. Nós não tinha esse problema, porque aqui não era frio, aqui a gente não era, né, não era tão povoado quanto lá, e, enfim, então, aconteceu o que aconteceu. E aí, pessoal, entra uma pergunta para vocês. Será que essa pandemia Covid pode abalar a expectativa de vida do Brasil? Será que nós já temos estudos a respeito desse? Vou mostrar para vocês, então, tá? Mas antes de eu entrar na história da Covid, deixa eu apresentar aqui esse, que é um gráfico mais ou menos clássico, que mostra essa transição epidemiológica. Olha aqui, ó. Na década de 30, mais que 40% da população morria de algum tipo de doença infecciosa, tifo, cólera, disenteria, tuberculose. Tuberculose, então, matava um bolor, né? E aí, como vocês podem observar, foi decrescendo. Hoje, 4%, 3 a 4% da população morre de algum tipo de doença infecto-contagiosa. Isso aqui é até 2004, né? Porque aí agora a gente vai ir para a Covid, tá? Vamos ver agora as neoplasias, que são o câncer, ó. Muito pouco, que era 1 ou 2, aqui, ó, aumentou muito.
tá? Uns 13%, 14%. Olhe agora doenças do aparelho circulatório, como elas aumentaram, chegando a ser 30%, ainda hoje é no Brasil, de causas, né, de mortalidade da população, tá? Aí aqui eu tenho causas externas, que no Brasil também aumentou um monte, aí com a causa externa, que é a morte por assassinato, por acidente, certo? Essas mortes aí, elas impactam muito a gente, porque hoje elas são cerca de, também de 12%, 13% da população, e isso tira da nossa população um percentual de pessoas que deveriam estar trabalhando e produzindo para aumentar as riquezas do Brasil, e dela própria, né? Porque as pessoas aqui no Brasil também, elas ainda não conseguiram incorporar, o nosso país é tudo rápido, né? A gente tem 500 anos e pouco, transição epidemiológica rápida, não conseguiram ainda entender que, se nós tivermos um bom gerenciamento dos nossos impostos, do que a gente produz, que é o que a gente produz, a gente poderia estar melhor, né? Numa situação melhor. Às vezes o pessoal fala assim, vamos ter Estado mínimo, mas engraçado que os países mais tops no desenvolvimento, vou pegar o caso da Noruega, né? Eles pagam 40% do imposto. Oh, meu Deus, pagar 40% de imposto. Sim, mas eles pagam 40% do imposto, mas eles investem tudo para eles. Eles têm uma ótima saúde, uma ótima estrada, um ótimo trabalho, têm ótimos descansos, tudo. E nós não, né? Um exemplo. Esses dias eu peguei o meu olerite e aí vem um gráfico agora. E aí 31% do meu salário é recolhido. Mas o que eu uso disso? Né? Olha essa estrada cheia de buraco, o SUS, que é excelente, mas que eu não tenho acesso a ele assim, que ainda eu tenho que pagar por fora uma previdência, por quê? Porque, enfim, não é bem gerenciado, nós sabemos disso, né? Então, essas condições aí, ó, pessoal, a gente tem que colocar na nossa conta. E aí, com essa história dessa grande problema aí, que eu vejo que passa também muito pela questão educacional, tem muita adolescente aí, jovem, morrendo, gangue, não sei mais o quê. Isso tudo impacta sobre a nossa qualidade de vida e o nosso envelhecimento, tá? Então, tá tudo isso que eu estou conversando com vocês, que vocês sabem, nós podíamos ficar discutindo, é o que a gente chama aí de transição epidemiológica do Brasil, tá? Então, mas voltemos ao nosso temática principal agora do Brasil. E será que a Covid ela está ou não influenciando, ou vai ter ou não impacto no nosso envelhecimento populacional? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Se nós pegarmos agora a evolução da expectativa de vida do Brasil, em primeiro lugar, aqueles estágios que o Orhan fala para o mundo todo, não é bem assim. O pessoal criticou muito, dizendo que era muito variável conforme o país, e é verdade, porque ele dizia lá, a expectativa de vida, aqui eu até vou voltar para trás para vocês verem, ele falava que o declínio da pandemia entre a Renascença e o início da Revolução Industrial gerou uma expectativa de vida de 40 anos, né? De idade, mas olhem aqui no Brasil, a gente, em 1940, nós estávamos com uma expectativa de vida de 45 anos. Então, a principal crítica é que está certo aqueles estágios, mas não é o mundo todo que está seguindo o mesmo passo, que cada país tem o seu contexto. Então, o nosso contexto de envelhecimento populacional, de expectativa de vida em 1940 era igual à Idade Média, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aí a gente vai aumentando, porque é muito rápido, até que em 2020 nós temos uma expectativa de vida de 76 anos e 6, que vamos voltar lá de novo, vale a pena ver de novo, né? Ó, está bem dentro desse terceiro estágio do Lohan, bem aqui, expectativa de vida de 70, andando já para os 80. Mas daí o que aconteceu? Aconteceu a Covid. E a Covid é uma doença viral e que ela impacta diretamente pessoas idosas e com comorbidades. Como no Brasil, uma grande quantidade de idosos tem comorbidades, o que faz isso, né?
ao invés de afetar só aqueles idosos acima de 80, 85 anos de idade, que foi o que aconteceu nos países, por exemplo, europeus, pessoas com 60 anos, 65 anos, que já tinham tinha diabetes, tinha obesidade, tinha hipertensão, ó, bimba, acabaram sendo altamente impactadas pelo Covid. Então, destaque, morreram 600 mil pessoas, e 600 mil pessoas é muita gente, porque morreram 600 mil pessoas de uma única doença, enquanto que o resto morria, estava pulverizado, tá? Aí, o que aconteceu? Nesse trabalho, publicado pela pesquisadora Márcia Castro, e publicado na Nature Medicine, que é uma excelente revista, os pesquisadores já estimaram que a Covid já reduziu a expectativa de vida dos brasileiros, tá? E mais ou menos em 2 anos de idade. Então, é muito provável que agora, em 2021, por aí, quando sair os novos cálculos das tábuas de vida, o Brasil vai apresentar, então, nenhum crescimento na sua expectativa de vida ou até mesmo uma reversão, apresentando uma expectativa de vida que a gente imaginava, encontrou lá em 2015. Tá? Por quê? Porque morreu muito idoso e morreram pessoas adultas com maior comorbidade, e a proporção na população acabou diminuindo dessas pessoas que morreram, e aí o resultado é isso aí, tá? Eu vou ver se eu consigo dar para vocês mais uma aula, não sei se eu vou conseguir fazer, mas se der eu vou fazer, eu vou disponibilizar para vocês alguma aula sobre essa questão da infecção por Covid, envelhecimento e doenças transmissíveis. De qualquer modo, eu já aviso que a gente acabou de publicar um livro, que é um livro de revisão, a ideia toda justamente é um livro para o pessoal dos profissionais da área da saúde, que fala sobre os impactos moleculares, patogênicos e fisiológicos da Covid. Ele é totalmente de graça, eu vou passar para vocês também, tá? A gente vai estar logo em seguida fazendo como é que é o nome, uma divulgação com pequenos videozinhos, né? E ele foi produzido aí, associado a uma atividade de extensão do nosso programa de gerontologia, que é o portal Ciência e Consciência. Bom, vamos voltar para cá. Então, quando eu falei sobre esse envelhecimento populacional, eu falei bastante de natalidade, e eu falei para vocês que tinha, então, a transição epidemiológica, que eu já acabei de mostrar para vocês, que também tinha uma tal de transição nutricional. Vamos trabalhar um pouco sobre isso. Eu já quero destacar que eu vou utilizar um artigo antigo que eu escrevi junto com a Gabriela, o professor Bodanese, da PUC, mas muitas coisas, como ela falava sobre a questão do perfil da evolução, né, evolutivo da nutrição, ele ainda se mantém atual. E aí, é claro que eu peguei um outro artigo super atual também, ele está em inglês, mas, como vocês podem ver, a gente pode traduzir diretamente para o português pelo Google, que foi publicado agora em 2019 do CNOM, tá? Bom, então, vamos lá. Para falar em transição nutricional, volto eu para a evolução humana. Agora vocês estão entendendo por que eu dei todas aquelas aulas de evolução humana, né? Então, quando a gente pega qualquer organismo vivo, pessoal, eles vão prosperar melhor se eles tiverem uma dieta adequada. E eles estão evolutivamente adaptados a essa dieta, ou seja, o funcionamento gastrointestinal deles está adaptado para eles poderem extrair nutrientes para poderem sobreviver. Isso é um axioma fundamental da biologia, né? A sobrevivência da espécie vai depender da sua adaptação nutricional. Pois bem, então, quando os hominídeos surgiram lá na pré-história, basicamente eles sobreviviam da caça e da coleta de frutos, né? Então a gente diz que a nossa sociedade ela era caçadora-coletora, né? Bom, aí, olhem só, essa coisa aqui eu queria tirar, mas não consigo. Tá. Aí,
na medida que a sociedade humana ela foi evoluindo, ela foi progredindo e acumulando tecnologias, nós acabamos conseguindo desenvolver estratégias para produzir o nosso próprio alimento, que a gente chama da Revolução Agrícola, né? Que aconteceu 10 mil anos atrás. É o momento que a gente para de andar, perambular por aí e começa a cultivar a terra, começa a produzir, e essa produção de alimentos ela leva um excedente e ela vai conseguindo, então, melhorar as condições de vida daquela população e gerar mais riqueza. E aí, com a Revolução Agrícola, aí, mesmo assim, existiam dificuldades, a população ainda passava muita fome, porque a alimentação ela ainda era um pouco restrita. Mas aí aconteceu, né, em 1800 e pouco, a tal da Revolução Industrial. E aí, com a Revolução Industrial, nós conseguimos dar um impulso enorme na produção dos alimentos, né? Porque os alimentos agora conseguiam ser conservados melhor, conseguiam ser vendidos, distribuídos melhores em todos os outros lugares, certo? E aí essa Revolução Industrial, ela acabou impactando diretamente na nossa dieta. O que foi bom no início para evitar a nutrição passou a ser um problema. Por quê? Porque na dieta contemporânea, ao contrário da dieta pré-histórica e mesmo aquela dieta de transição, ela é uma dieta muito rica em carboidratos. Na pré-história, os outros eles comiam muita proteína, muita gordura para depois comer carboidrato. O carboidrato ele precisa ser processado, né? Então, e hoje não. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, nessa pirâmide aqui alimentar, é um monte de carboidrato aqui, e tem aqui também, ó. Vocês podem ver que a parte proteica ela fica muito reduzida, né? Aí, o que acontece? Exemplo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, 85% dos cereais consumidos, eles são refinados. E a nossa alimentação, basicamente, ela é composta de produtos industrializados a partir do milho, a partir da batata, a partir da farinha de trigo e do açúcar, né? Bem, aí toda essa dieta, que agora é rica em carboidratos, que a gente tem acesso, a gente diz que ela tem um alto índice glicêmico, certo? E o que significa esse alto índice glicêmico? Bem, eu não vou conseguir entrar aqui, pessoal, assim, ó, em super explicações, mas vamos lá. Antes da gente continuar, eu faço esse parênteses. Cada vez que a gente tem fome porque a glicose do nosso sangue diminuiu de concentração. Ela diminui de concentração e ela manda uma sinalização para nosso cérebro e para as nossas células de gordura. A célula de gordura libera um hormônio que a gente chama de leptina e ele avisa para o cérebro, está na hora de comer, eu estou com fome. Tá? Aí a gente vai lá e come. Quando a gente come, na medida que vai acontecendo a nossa digestão, a quantidade de glicose que foi digerida vai entrando para dentro do sangue e vai subindo. Quando ele sobe, a gente vai precisar guardar essa glicose em algum lugar. Onde que a gente vai guardar? Ou dentro da célula, não vai guardar, ou as células vão usar para produzir energia com oxigênio e a gente sobreviver, ou o excedente vai ser guardado nos músculos, se a gente estiver trabalhando um pouquinho, vai ser guardado sob a forma de glicogênio, e o resto vai ser guardado no tecido adiposo, nas células de gordura. Pois bem, para que essa glicose saia do nosso sangue e entre para dentro dessas células, pessoal, nós vamos precisar da insulina. Então, cada vez que a gente come e sobe a glicose, o nosso pâncreas libera insulina. E aí a insulina se liga nas células e captura a glicose para dentro. Tá?
O que acontece é que se toda hora nós estamos comendo, e nós estamos comendo alimentos que a glicose é disponibilizada muito rapidamente para dentro do nosso sangue, a gente fica dando picos de insulina. E aí chega um ponto que as nossas células ficam resistentes à insulina, não querem saber, elas estão cheias de glicose, não querem deixar entrar para dentro, e aí eu tenho o quê? Resistência à insulina, que vai acabar depois originando um diabetes, tá? Então, vocês podem ver que uma coisa está ligada na outra. Aí, o que acontece? Quando nós comemos, por exemplo, um prato de salada, frutas, alimentos que são ricos em fibras solúveis, né? Outras fibras também, mas fibras solúveis, e que a gente demora tempo para digerir, raízes, né? A gente vai ter acesso a essa glicose. Só que essa glicose ela entra para dentro do nosso organismo mais lentamente. É por isso que quando a gente acaba comendo esses tipos de alimentos, a gente acaba demorando para sentir fome. Enquanto que se nós temos, acesso a essa grande quantidade de açúcares e gordura, o pico que entra para dentro do nosso organismo de glicose é alto, por isso que a gente chama de índice glicêmico, e aumenta também a insulina. Você sabe qual é o resultado disso aqui? É o seguinte, eu vou ter, além da glicose, uma grande quantidade de ácidos graxos saturados que podem entupir, então, meus vasos sanguíneos e eu ter uma doença cardiovascular, e aquela glicose excedente vai fazer muito mal para as nossas células, certo? E aí, então, o que aconteceu com tudo isso? A transição nutricional, depois da Revolução Industrial, como nós tivemos acesso a produzir uma grande quantidade de alimento, que geralmente é rico em açúcar e gordura, a população começou a comer isso aí, e o drama é que a gente começou agora a desenvolver mais doenças crônicas. Mas por que a gente está desenvolvendo doença crônica? Já que comer é tão bom, né? Comer é tão bom. Porque, pessoal, vocês têm que imaginar o seguinte, a nossa taxa de modificação genética ela muda muito lentamente. Lembra que eu falei para vocês que o nosso genoma é 96% parecido com um chimpanzé, 70% parecido com uma mosca, tá? Então, vocês acham que a genética mudou desse homem paleolítico para esse homem contemporâneo? Não. A nossa genética, o nosso sistema gastrointestinal, ele está adaptado para aquela comida que nós comíamos lá no Paleolítico. Claro, se tiver mais, melhor, né? Mas ele não está adaptado a comer um monte de gordura e um monte de açúcar, certo? Então, existe uma sobrecarga fisiológica. Eu gosto de dizer o seguinte, se o ser humano fosse um rádio, sei lá, um equipamento para colocar na tomada, ele é o equipamento 110. E aí, se a gente pegar e colocar numa tomada 220, que seria a comida, o que vai acontecer? Bum! Né? Ele vai queimar. Então, nós estamos com essa sobrecarga, overload, ou seja, nós temos uma sobrecarga de alimentos ricos em gorduras e açúcares, e isso aí pressiona a nossa fisiologia. E aí isso altera a nossa fisiologia, e aí isso aumenta o risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Sobre isso, pessoal, eu ainda vou falar mais por que isso tudo vai acontecer na próxima aula, quando a gente falar sobre biologia do envelhecimento, certo? Mas aqui, eu estou querendo aqui agora comparar com vocês o estilo de vida do homem pré-histórico, período paleolítico, e do homem contemporâneo. Então, vamos ver. Olha só, densidade energética, né? Era baixa, porque a gente não tinha muita comida rica em açúcar, e do homem contemporâneo é alta. Ingestão de energia era moderada, ele ingeria, mas aqui não, é super alta, porque tem muita quantidade também de açúcar e gorduras, né? Proteínas.
os pré-históricos, eles ingeriam alta quantidade de proteína de origem animal e baixa quantidade de proteína de origem vegetal. Por quê? Porque não tinha supermercado para ir lá comprar. Eu vou comprar proteína vegetal. Isso é uma invenção da modernidade, né? Outra coisa aqui que eu quero já comentar para vocês, de todos os estudos. Há que se entender que a nossa espécie, para ela evoluir, ela precisava comer muita proteína e gordura animal, tá? Para aumentar o cérebro. E isso ele conseguia da caça, ele conseguia dos animais e não dos vegetais. Por conta disso, como a carne, realmente a carne tem um alto grau de toxicidade, nós desenvolvemos o quê? Um sistema biológico de desintoxicação. Então, o nosso corpo está adaptado a comer carne e gordura e desintoxicar, tá? Ele não estava adaptado ao contrário, a comer esse mundaréu de açúcar e essa gordura saturada, junto com esse açúcar aí em grande quantidade, que aí é que deu o problema, tá? Bom, o homem pré-histórico, ele também ingeria uma grande quantidade de ácidos graxos ômega 3, porque o lugar mais fácil dele conseguir proteína animal não era da caça, era do quê? Era dos rios, era do mar, eram os peixes, porque qualquer, digamos assim, sociedade humana pré-histórica vivia à beira de um riacho. Não ia viver lá no interior não tinha nada, sem água não tem. Então, ele conseguia aí tirar moluscos e outras coisas dali e aí consumir, tá? Então, ele tinha uma alta taxa de ácidos graxos maior do que hoje o homem contemporâneo, tá? E também, olhem só, da parte vegetal que ele comia, ele ingeria mais de 100 tipos de espécies vegetais. Sabe quantas espécies vegetais a gente ingere hoje? Só 30. Não, professora, não é verdade. Eu vou no supermercado e eu consigo, tem muito mais lá. Variações sobre o mesmo tema, tá? Brócolis, couve-flor, é tudo a mesma coisa, só que há uma variação pelo melhoramento, que é um pouquinho mais de uma coisa ou outra, mas na essência é a mesma espécie, tá? Então, a Revolução Agrícola fez com que a gente diminuísse, é claro, as espécies que podiam ser cultivadas em alta quantidade, e é claro que, então, diminuiu a diversidade de formas de apresentação que a gente consome, né? E com isso, o que aconteceu? E uma dieta rica em carboidrato e gordura diminuiu muito a ingestão de micronutrientes extremamente importantes para a nossa vida, como é o caso, por exemplo, da vitamina A, da vitamina E. Tem gente que come aquelas prato branco, não come nada, não come um radite, não come nada, não come uma abóbora, não come nada. Não gosto. O máximo comer um tomatinho, e olhe lá, né? Aí é claro que as recomendações desses micronutrientes aí estão abaixo do consumo. Isso aí é o que acontece na maior parte das populações urbanas, certo? Então, pessoal, é essa condição que acabou dando origem na década, no século XX, mais ou menos lá para a década de 60, que começa a ser reconhecido, nas chamadas síndromes da civilização. Que síndromes da civilização são essas? São as doenças associadas com a baixa quantidade de atividade física, que é o sedentarismo, junto com o alto consumo de carboidratos, principalmente comidas fast food, né? Hambúrguer, batatinha frita, não sei mais o quê, que são ricas em gorduras e açúcares, tá? E aí, as síndromes das civilizações, ela vai estar associada ao quê? A síndrome metabólica, que eu tenho maiores taxas de colesterol, hipertensão, diabetes, obesidade, e ela também, então, está diretamente relacionada com o aumento das cardiopatias, demência, câncer, síndrome do ovário policístico, doença gordurosa não alcoólica do fígado e por aí vai, tá? Bom, mas será, pessoal,
que é só dieta e atividade física que importa nessa história toda, eu vou dizer que não. E eu vou dizer mais, que o estresse crônico que nós estamos hoje submetidos, ele também vai afetar o nosso envelhecimento e vai afetar as doenças crônicas e vai agir aí no mesma rota metabólica. Mas sobre isso eu vou falar mais na aula que vem, tá? Então, assim, ó, pessoal, eu vou apenas comentar para vocês, aqui, deixa eu voltar aqui, ó, que... Peraí, eu saí, agora tem que voltar de novo. Calma, 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 calma. Muita calma nessa hora. Aqui, ó, tá aqui. Então, por conta disso, pessoal, eu sou uma geneticista, você sabe? Mas eu tenho passado toda a minha vida trabalhando com essa parte de biologia e genética do envelhecimento. Então, agora eu já posso dizer uma coisa para vocês, né? Que definitivamente o ambiente afeta muito a nossa expectativa de vida, porque ele vai agir no nosso envelhecimento e na nossa longevidade, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que está essa questão, muitas pessoas acham assim, ó, mas a minha avó viveu até os 100 anos, o meu avô, a minha mãe, não sei o quê, então tudo bem. Tudo bem nada. Não é assim. Os estudos de herdabilidade, ou seja, o quanto que a genética do pai e da mãe da gente influenciam a nossa vida, eles têm sido feitos, tá? Ao longo, principalmente, do século XX. Como é que eles faziam esses estudos de herdabilidade da longevidade, que a gente chama de estudo genealógico? Eles pegavam lá as famílias grandes que tinham anotação de quanto que elas viveram, quando nasceram que viveram, e iam anotando qual era a idade que elas morreram, entende? Para poder fazer os cálculos matemáticos. O primeiro estudo que foi feito a esse respeito nos Estados Unidos, ele anotou e analisou 8.798 indivíduos. Era 1918. Esqueça, não existia máquina calculadora e tudo. O camarada que fez esse estudo, ele fez à mão. Aí, adivinha quem esse cara era? O Grampel, o mesmo que inventou o telefone. Muito legal. Ele inventou o telefone e fez o primeiro estudo de herdabilidade humana, né? E aí, naquela época, ele achou assim que, mais ou menos por cima, né, 40% da nossa expectativa de vida é representada pela nossa genética. Depois, os estudos foram sendo feitos de modo mais elaborado, até que, olha, pessoal, essa aula aqui eu dava para vocês até há 2 anos atrás, a ideia é que 25% da nossa vida seria influenciada pela nossa genética, a genética da nossa família, e os outros 75% já eram influenciados por fatores ambientais, então a gente já dizia, ó, tem que comer bem, tem que controlar estresse, tem que fazer atividade física, tudo aquilo que você sabe, tá? Mas, aí existe um mas, né? E em 2018, a pesquisadora Joana Kaplanes, ela fez, com auxílio agora dos computadores, uma análise genética genealógica para estudar a herdabilidade humana, que envolveu 5,3 milhões de árvores genealógicas, tá? Uma quantidade absurda, tá? E que incluiu a idade, a comparação da idade de mais de 13 milhões de pessoas, certo? E o que ela descobriu é que, na realidade, a nossa herdabilidade é menor que 25%, gira mais ou menos em torno de 16%. O resto é ambiente, tá? Então, aqui, ó, eu estou mostrando para vocês esse gráfico desse trabalho da Johanna, né? Então, assim, ó, pessoal, moral da história nesse tópico aqui também é importante. A nossa genética, a nossa herança genética influencia a nossa longevidade? Influencia. Sim, sim. Quanto? Pouco. Pouco. Então, não baseia que tu vai viver o quanto que o teu pai, tua mãe, teus avós viveram. Baseie-se em quanto que tu está programado para viver segundo as tuas escolhas, as tuas prioridades.
certo? Outra coisa importante, a qualquer tempo é hora da gente se melhorar, é sempre um somatório. Então, não é porque uma pessoa, às vezes, que teve uma vida meio desregrada e agora ela volta a ter uma vida mais regrada, isso aí vai impactar positivamente, tá? Bom, mas então, pessoal, eu gostaria de comentar para vocês que, particularmente, isso aqui é uma hipótese minha, eu ainda não escrevi, eu gosto de dizer que o nosso envelhecimento ele vai ser modulado pela interação do nosso genoma, não da nossa genética só escolhida, com o envelhecimento, com fatores ambientais, e que os principais fatores ambientais que vão incidir sobre a nossa taxa de envelhecimento, a nossa longevidade, vai ser a nutrição, vai ser também o uso de alguns fármacos, para mais ou para bem, a exposição a poluentes ambientais, pesticidas, tudo isso aí vai agindo, né? E a atividade física e ao controle do estresse, tá? Então, a gente vai poder ter. Se a gente consegue controlar isso aí, muita coisa a gente não vai controlar, se a gente trabalha, a gente está em um lugar, mas se a gente conseguir controlar a maior parte disso, a gente vai ter mais função, mais saúde, mais autonomia. Ou, senão, a gente vai ter mais disfunção, mais doença e mais dependência. Certo? Então, pessoal, hoje, todas essas informações que eu estou passando para cá, cada uma dessas, poderiam ficar lendo um monte, estudando um monte, mas vocês vão ser gerontólogos, vocês pelo menos têm que saber que existem, vocês têm que ter esse panorama geral para poder trabalhar também com essa questão, que é o envelhecimento populacional, é a saúde. Mas eu não trabalho com saúde, eu trabalho com a questão social muito importante, porque quando eu estou falando em questões ambientais, a questão social é de alta relevância. Se tu não tem acesso a serviços de saúde ou outros serviços, óbvio que isso impacta, ou se tu tem problemas de relacionamento, violência, tudo isso vai impactar. Mas o mais importante aqui, então, é nós entendermos que essa população idosa, ela precisa hoje, a gente precisa ter essa visão da população idosa de hoje, da população idosa de amanhã, porque vocês são gerontólogos não para hoje, só para lá. Por quê? Porque olhem aqui, razão de dependência que eu falei, a nossa estimativa é que o número de idosos que vão estar menos produtivos e vão depender mais, então, dos adultos, ele deve crescer ainda muito nas próximas décadas. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos tentar diminuir essa taxa de crescimento e aumentar, então, as condições de melhor produção e autonomia para que essas pessoas, enfim, não adoeçam e consigam curtir, a sua velhice, certo? Bem, e aqui, assim, eu só queria dizer para vocês que eu, particularmente, trabalho muito com essa parte aí do envelhecimento, e meus estudos eles envolvem principalmente genômica nutricional e atividade física, genômica farmacológica e toxicológica do estresse, tá? Aqui eu fiz uma trajetória para vocês verem, eu iniciei aqui na Universidade Federal de Santa Maria, meus primeiros trabalhos foram até com tentativa de cultura de células, fiz meu mestrado com drosófila, a mosquinha das frutas, aqui eu publiquei meu primeiro trabalho com longevidade e envelhecimento, mudei para a mosca Anastrefa fraterculus, vocês conhecem, ela é o famoso bicho da goiaba, tá? Que eu fiz meu doutorado com ela, e aí fiz meu pós-doutorado em demografia do envelhecimento na Universidade da Califórnia, para poder entender mais. E aí, a partir de 1997, eu ingressei na PUC, e com certeza eu sou uma das primeiras biogerontólogas do Brasil, porque na época ninguém trabalhava com biogerontologia, ninguém falava sobre envelhecimento. A professora Margarete Materi, na década de 70, tinha feito algum trabalho com cromossomo e tinha deixado. Não existia no Brasil. Até porque o Brasil esse é um país que vai para frente, esse é o país dos jovens, então ninguém nunca se preocupava com isso, né?
E aí, eu lá na PUC, a convite do professor Muriguchi, como eu tinha feito a minha tese com idade, com envelhecimento, eu acabei desenvolvendo o projeto Veranópolis e o projeto Gravataí. Em 2007, eu ingressei aqui na universidade, e os meus estudos populacionais hoje estão absolutamente concentrados, limitados aos estudos das populações ribeirinhas amazônicas, que eu desenvolvo lá com um professor coordenador, né, do projeto Idosos da Floresta, o doutor Euler Esteves Ribeiros. E, junto com essas pesquisas populacionais, nós fizemos os nossos testes com frutos amazônicos e outras coisas, usando culturas de células, de neurônio, de câncer, de pele e tudo mais, e minhocas. Tá? Então, para vocês verem como é que é tudo junto. O que mais que eu vou dizer para vocês, para a gente finalizar, então, essa nossa segunda aula. Bem, aqui, pessoal, eu dei um panorama geral para vocês sobre o perfil epidemiológico do Brasil e que fique bem claro que, a partir desse perfil, né, que a gente mostrou, a transição demográfica, epidemiológica e nutricional, vocês conseguem entender agora os grandes desafios e a altíssima relevância de ser um especialista em gerontologia. Aguarda lá no Moodle, que eu vou deixar algum tipo de atividade para vocês a respeito do tema de hoje. Beijo e até lá.